O spin-off de Tokyo Revengers, Cartas pra Baji, finalmente está voltando. Durante essa semana veremos o lançamento do capítulo 15. Então eu aguardei até esse momento pra gente trazer o review quentinho do episódio 14, pra gente não perder nenhum detalhe. E olha, que coisa foda foi ter visto novamente Draken, Mike, irmãos Kawata, Mitsuya, Patin, Penha, muita gente legal nesse capítulo 14. Então se prepara, já vem chegando junto, se inscrevendo no canal e principalmente soltando aquele like e comentando o que você está achando dos nossos vídeos, porque finalmente voltamos com Cartas para Baji. Depois da vinheta vamos comentar tudinho que rolou então nesse último capítulo. Havíamos presenciado o final daquele começo de conflito entre a Utsuya Kaidan e a primeira divisão da Toman. Lembram, né? Kojiro enfrentando o Baji. A luta começou quente, mas infelizmente ela foi interrompida pela polícia. Se você ainda não lembra os detalhes do último capítulo 13, eu deixo no card aqui para vocês relembrarem. E também, se você curte muito o mangá de Tokyo Revengers e está colecionando, aqui na descrição tem os novos volumes 5 e 6 que já estão em pré-venda na Amazon. Corre lá reservar o de vocês porque tá com um descontinho maneiro. Mas voltando aqui ao capítulo então, pessoal. Finalmente aquela luta foi interrompida pela polícia. Todos os membros ali da primeira divisão da Toman estão indo embora, começando pelo Baji e pelo Shifuyo e os seus amigos, que coitados, estavam todos ali quebrados. O Yoshida tá super animado, mesmo com a cara toda amassada, porque pra ele foi incrível ter visto o Shifuyo, ter visto o Baji em ação, porque os caras representam, são fortes, chamaram a responsabilidade. Então ele tá muito empolgado, porque segundo ele, foi uma das melhores lutas da sua vida. Foi incrível para o nosso querido do Yoshida. Enfim, né? Eles estão tranquilos, eles meio que se separam ali na hora de ir embora, já que agora tá tudo calmo. E nessa ida, pessoal, a gente vê que o Baji dá uma caroninha para o Shifuyo. E lá eles começam a conversar. Primeiro, o Shifuyo pede desculpa por ter ido até lá sem autorização, sem ter pedido para o Baji e ter se envolvido em todos esses problemas. E o Baji pede para que ele não se desculpe, que a culpa não é dele, que realmente o Ryusei não duraria muito na primeira divisão porque ele já estava envolvido com a Utsuya. Inclusive o Baji pede desculpas para o Shifuyo por não ter tido tempo de contar toda a verdade para ele. O Shifuyo começa a pensar em tudo que ele e o Ryusei já passaram, lembrando, né, do Ryusei como pessoa, então ele também não tem assim uma certa noção do porquê que o Ryusei mudou de lado, não continuou dentro da primeira divisão. E dentro disso tudo, o Baji começa a explicar um pouco mais sobre o passado e fala que essa é a segunda vez que Utsuya Kaidan e Toman se enfrentam, principalmente falando de primeira divisão, onde o líder é o próprio Baji. Então, agora o próximo combate será o derradeiro. Afinal de contas, a primeira divisão já enfrentou 2 vezes sem resultado Utsuya e dessa vez, com certeza, alguém será o vencedor. Não passa de uma terceira luta. Mas mesmo assim, existe uma responsabilidade e o Baji não tem certeza se a primeira divisão vai dar conta sozinho. Por isso, alguns dias depois, a gente vê uma reunião executiva da Tokyo Manji. Sim, galera, esse momento tão aguardado. Dentro do spin-off, nós estamos presenciando os membros fundadores da Toman. Pela primeira vez, a gente vê todos reunidos no spin-off. Vemos o Draken, vemos Patin, Peian, Mitsuya, irmãos Kawata e o Mike, o líder, o invencível. E aquele clima da reunião nada agradável, como nós já presenciamos na Toman de outras vezes. E o Shifuyo, que tá ali perdidinho pela primeira vez na reunião com todos esses caras importantes. E o Mike vai liderar. E enquanto o Mitsuya tá ali olhando, o Patin também tá ali olhando, a gente percebe que o Shifuyo tá meio perdido, meio assim, iludido com tudo que tá acontecendo, de ver vários caras poderosos. Ele se lembra inclusive das lendas, né? Afinal, foram os fundadores que apenas em 5 derrotaram a tal da Black Dragon, que era uma das maiores gangues de Tóquio na época. Enquanto ele está observando tudo, o Shifuyo ali muito atento, muito concentrado, até com um pouquinho de medo, dá pra dizer assim, ele começa a achar estranho, porque ele vê o Mike reclamando ali de um dos doces de feijão que tinha um recheio diferente do que ele gostava. E ele, como uma verdadeira criança, começa a reagir àquilo. O Draken, daquele jeito mais estourado, não entende porque tanto drama por causa de um doce.
e fala que depois da reunião ele vai comprar o doce que o Mike quer. E tudo isso passa uma impressão que o Shifuyu fica meio desconfiado. Cara, será que esse mesmo é o tal do Mike o Invencível? Meio esquisito, mas tudo bem. Nisso, enquanto ele está pensando tudo, o Draken volta às ações para olhar o tal do Shifuyu, esse cara novo que ninguém conhece aqui. Quem é você? Você é amigo do Baji da primeira divisão? E ele fala que sim, se apresentando daquela maneira super formal como Shifuyu Matsuno, membro da primeira divisão e assim por diante. O Mitsuya fica surpreso também e fala que tipo, beleza, você tendo a aprovação do Baji, tá tranquilo, você é da casa, não se preocupe. Mas o Patin é quem chama a atenção nesse momento, porque o Patin tá muito empolgado, poucas vezes a gente vê ele tão empolgado assim. Falando, né, que obrigado primeiro porque o Shifuyu ajudou a cuidar do cachorro dele quando ele foi viajar, lembram que o Baji e o Shifuyu estavam cuidando? Então ele agradece e também agradeceu porque o Shifuyu já que está envolvido nessas tretas, como o próprio Baji falou, né, que o Shifuyu faz parte dessa briga aí com a Yotsuya, o Patin já agradeceu porque ele trouxe uma luta. Os irmãos Kawata também estão muito felizes porque faz tempo que não entram numa boa luta. Então todos eles estão empolgados com esse momento aqui derradeiro. E nisso tudo, o Draken começa a fazer o papel de apresentador ali da reunião, né? Lidando com os problemas, mostrando a todos, trazendo a pauta que a Yotsuya Kaidan é uma gangue poderosa, sim, é uma das rivais a tomando o momento e que conta com cerca de 100 membros, ou seja, vai dar trabalho sim, galera. E nisso tudo, ele fala que finalmente chegou a hora de terminar com essa rivalidade para ver qual vai ser a gangue que vai ficar no final. Chega de conversa, precisa ter uma ação. Nisso tudo, o Shifuyu continua observando, pensando, não sabia de nada disso, mas agora tem uma guerra para começar. O Patin está muito empolgado porque ele quer ver toda a força da Toman em ação, não teme ninguém, mas o Baji meio que vai cortando a alegria de quem queria entrar numa boa briga, porque o Baji pede a autorização do Mike para que a primeira divisão cuide sozinho dessa batalha contra o Yotsuya Kaidan. Mesmo com muita dificuldade, ele acredita que esse é um problema para a primeira divisão e não precisa de uma ajuda. Nada de alteração aqui, galera, será a primeira divisão a ir pra cima. O Shifuyu fica confuso, o Patin também fica louco da vida porque ele tava louco pra entrar numa briga, galera. E mesmo assim, o Draken reforça. Olha, vai ser muito difícil só pra primeira divisão, vocês precisam de ajuda de toda a Toman. Mas o Baji fala que é o Ryusei que está lá, e então ele precisa ajudar de alguma forma, não envolver mais gente, tentar de uma vez por todas resolver essa situação. E como o Ryusei foi aprisionado pela própria Yotsuya Kaidan, foi torturado, passou por alguns perrengues, ele acredita que o melhor é ele mesmo lidar com esses problemas, sem alteração de outras pessoas, e ele vai colocar um fim de tudo. Só que é bom deixar claro que não apenas o Baji sozinho, temos a primeira divisão no seu apoio, entre eles o Shifuyu e outros membros que talvez a gente conheça um pouco mais a partir desse momento. O que seria muito legal, afinal de contas, Tokyo Revengers é um mangá de gangues, brigas, mas muito fica focado em cima dos líderes, dos principais. É bom a gente trabalhar também com os coadjuvantes, né? Ver como são esses outros membros de gangue, se eles realmente são fortes, se eles podem ajudar, porque a fama da Toman não pode ser também só por causa de 5, 6 líderes. Precisam ter vários membros fortes e esse é um momento legal. Agora, o Mitsuya fica preocupado, porque isso não é um motivo para que o Baji resolva as coisas sozinho. Mas se o Baji quer tanto assim, ele precisa de apoio de uma pessoa. E essa pessoa que precisa dar a ordem, que é o líder da Toman, Mike, o Invencível. E o Mike se posiciona, falando que já se decidiu. Vai deixar então a luta ao encargo da primeira divisão, concordando com o que o Baji pediu, mesmo a contragosto de todos os outros. E no meio disso tudo, o pessoal falando que isso é uma loucura, que não deveria fazer isso, que deveria pensar melhor. O nosso querido Mike fala que essa decisão final está nas mãos do Baji, só que quando ele vai saindo e ele passa pelo Baji, aquele momento rápido onde um passa pelo outro, o Mike muda totalmente o seu semblante para um cara muito mais sério, passa uma atenção imensa, inclusive o Shifuyu reparou essa atenção, percebeu que, opa, esse é o Mike Invencível, porque o Mike fala que agora está tudo nas mãos do Baji, ele vai deixar como ele pediu, mas porém, se você perder, eu te mato, porque afinal de contas, Baji, você está lidando com a reputação da Toman, então está em suas mãos não fazer a nossa gangue passar vergonha. O Mike foi bastante
preciso nesses comentários. Passou uma tensão imensa, o Shifuyu se gelou nas calças e assim o Mike e a reunião toda se dissipam. E lá fora nós vemos Baji e Shifuyu se reunindo, se preparando para esse combate que está pronto para começar a qualquer momento. O Baji fala até pro Shifuyu que ele não precisa se envolver se ele não quiser. E o Shifuyu reafirma que ele é membro da primeira divisão e faz parte disso, dessa luta, e que vai ajudar o Baji. Não sabe por que ele está perguntando isso, porque ele é um membro e não vai fugir da briga. Aqui temos os dois unidos, inclusive com um sorrisinho do Baji e Shifuyu reunidos nesse momento. Quem sabe para tentar resgatar o Ryusei, mas com certeza para derrotar Yotsuya Kaidan e voltarmos a ter a Toman Tokyo Manji como a gangue mais forte. Espero que vocês tenham curtido esse review. Logo já sai do 15 porque está prestes a lançar. E a gente já vem correndo para deixar super em dia os episódios desse spin-off de Tokyo Revengers Cartas para Baixo. Que lembrando a todos, é quinzenal, então demora um pouquinho de um vídeo para o outro. Deixa o like antes de ir embora, que a gente se vê por aí. Até mais, valeu!